Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo no canal Cleto Faria aqui no YouTube, onde a gente fala sobre marketing digital, empreendedorismo, negócios online e também equilíbrio de vida, ok? Pessoal, vamos lá para mais uma. Hoje eu quero falar sobre um assunto que está muito, né, em cena nos últimos anos. Esse ano, especialmente por causa da pandemia, ele tomou um volume maior ainda, e a gente vai falar sobre empreendedorismo. E eu quero é, refletir aqui com você sobre esse assunto, pensando nesse título aqui, né, nessa chamada: empreendedorismo é um meio, não a solução para tudo. E você vai entender durante o vídeo o que que eu quero dizer com isso e por que que eu estou tocando nesse assunto, tá bom? Antes da gente seguir, se inscreve aí no canal, aciona os lembretes, deixa o seu comentário ao final com a sua dúvida e deixa um like no vídeo se você gostou, ok? Bom, pessoal, é o seguinte: a gente sabe que nos últimos anos, aqui no Brasil, houve uma explosão no que diz respeito ao empreendedorismo, né? Todo mundo tem que empreender, todo mundo tem que fazer alguma coisa nova, todo mundo está infeliz no emprego, né? Aquela coisa toda. O empreendedorismo é a solução para tudo, para o país, para a economia e tal, né? E as pesquisas dizem que 80% das pessoas que trabalham não estão felizes. E tá, isso é uma realidade, a gente não pode fugir, né? Mas o empreender é apresentado como a solução de todos os problemas, tá? E é aí que eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que é aí que a gente tem que ter um pouco de cuidado, tá? Por quê? Porque há um interesse para que as pessoas empreendam, sem dúvida. A economia gira, tem muita gente autônoma, muita gente profissional liberal, muita gente que trabalha sem formalidade, né, sem carteira, simplesmente pega coisas para vender na rua, no comércio e tal, e etc. E isso é ótimo, isso é legítimo, isso faz com que a economia gire, isso faz com que as pessoas consigam sustentar suas famílias. O problema que eu vejo é quando começa a se falar que todo mundo tem que empreender vai resolver todos os problemas. Aí que eu acho que a coisa fica um pouco fora, né, do mundo real. E aí a gente vai ver o porquê disso, tá? Então, o que que acontece? Principalmente agora, com esse advento do digital, de você mudar ou pelo menos ter uma presença online, muita gente vende essa ideia do empreender. Ah, faça o seu negócio, tenha liberdade, trabalhe onde você quiser, trabalhe em casa, você tem que viver o seu sonho, você tem que buscar o seu propósito e tudo mais. E não está errado, está legítimo. Mas será que a gente não está esquecendo que é muito importante outras pessoas estarem em outras posições, né? O que que seria da sociedade, né, se todo mundo empreendesse? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Eu estou falando desse tópico aqui, ó. Esse aqui deveria ser o primeiro tópico. Ele acabou ficando em segundo na hora que eu passei aqui para a tela. O que seria da sociedade se todos fossem empreendedores? Você já pensou? Tira o enfermeiro do hospital, tira o bancário do banco, tira o médico do hospital para ele abrir um negócio próprio, apesar que o consultório dele é um negócio próprio, tá? Mas muitas vezes ele não tem o seu consultório, ele está dentro de um hospital, ele é empregado de uma estrutura. O que seria da sociedade se tirasse o lixeiro, se tirasse assim, serviços essenciais de repartições públicas? Você já pensou? Quem faria esse serviço? Tá? Aí você pensa, mas poderia ser terceirizado. Mas as pessoas que trabalhariam para a empresa terceirizada não seriam empregados? Seriam. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque não é tão simples. Há segmentos
da sociedade, do trabalho em si, que são importantíssimos, certo? Que são fundamentais, que se não tivessem, a sociedade entraria num caos. E se o pessoal das companhias de luz, de água, de esgoto, ninguém mais quisesse trabalhar, fosse todo mundo empreendedor, agora eu vou abrir meu negocinho lá. Como é que seria? Ah, mas aí com o tempo a tecnologia tudo vai robotizar. É uma verdade, a tendência é acontecer e já está acontecendo isso. A gente sabe que muitos empregos vão se dissipar, que tudo vai mudar com o avanço da tecnologia, mas ainda se precisa de pessoas, né? Nem tudo, nós não estamos ainda num mundo totalmente maquinizado e automatizado. Então, é importante as pessoas estarem nos lugares onde elas estão. Se não fosse a pessoa que trabalha no banco, como que você resolveria as suas questões bancárias? Claro que hoje tudo se faz num caixa eletrônico, no aplicativo do telefone, mas existem coisas que você ainda precisa de um atendente, de um gerente, tudo, porque senão você não consegue resolver. Então a gente precisa pensar um pouco nisso. Você não consegue simplesmente tirar todos os empregos de todas as instituições e todo mundo sair empreendendo, né? Isso não é possível ainda. Então a gente precisa ter esse cuidado, tá? Segundo, tudo o que é fim, passa a ser absoluto, e isso é muito arriscado. Então, se o empreendedorismo é o fim de tudo, né? Você entra num risco muito grande, porque tem que dar certo e não pode acontecer nada, não pode dar nada errado, não pode ter mudança nenhuma. Então, é preciso você refletir sobre isso. Muitas vezes é, não é o único negócio, não é o único caminho que tem, né? Empreender não pode ser o fim, ele tem que ser um meio para alguma coisa, um meio para você fazer algo novo, um meio para você se realizar, um meio para você ganhar mais dinheiro ou ganhar dinheiro como sua renda principal, um meio para você pegar uma habilidade sua e transformá-la em negócio, mas ela não pode ser o fim, né? Não é não, eu tenho que empreender, senão nada mais na minha vida vai dar certo, vai funcionar. Não, ele é só um meio, ele é só uma maneira de você trabalhar as coisas, de você implantar as coisas. O que não quer dizer que você não possa usar o seu talento, o seu dom, aquilo que você sabe numa empresa. Você pode. Você pode fazer muita coisa sendo um empregado. Vai só depender se você quer ou não. É difícil muitas vezes? É claro que é. É difícil ser empregado e é difícil ser empreendedor, porque empreendedor trabalha com risco o tempo todo, com incerteza. É preciso habilidades, é preciso conhecimento, é preciso tempo. E quem é empregado tem as suas lutas e dificuldades com N situações, mas tem as suas vantagens. Você tem uma certa segurança, não uma segurança absoluta, você tem o seu salário, você tem os seus benefícios, você tem as suas férias, e tem pessoas que gostam disso. Tem pessoas que se sentem bem assim, que precisam de uma segurança. Tem pessoas que são felizes no seu trabalho, na sua empresa, como empregados, funcionários. Elas gostam do que elas fazem. Elas têm prazer. Muitos são, de repente, funcionários públicos, ganham um bom salário, fizeram um concurso dificílimo, e eles são bem remunerados. E, maravilha, estão felizes com a sua remuneração, realizam os seus desejos, cuidam das suas famílias, têm lá seus momentos de lazer e tal, constroem aquilo que querem, têm o seu patrimônio e tá ótimo. Então, a gente tem que pensar um pouquinho, porque senão fica aquela loucura. Não, tem que empreender, tem que empreender, eu tenho que empreender, empreender é a única solução. E, em certo momento pode até ser, mas vai depender de cada pessoa. Tem pessoas que saem de um emprego porque sofreram muito, realmente estão infelizes, não aguentam mais. Tudo bem, é uma maneira. Você pode partir, fazer alguma outra coisa e por conta própria. Mas lembra, o caminho ele é sinuoso, ele não é um caminho reto. Ele tem altos e baixos, ele tem obstáculos grandes para serem transpostos. E a gente tem que ter isso muito claro, certo? Nosso terceiro tópico, nem todos
podem ou querem empreender. Muitas pessoas não podem porque elas não conseguem simplesmente deixar o que elas têm ou sair de onde elas estão para começar do zero, por N razões. Muitas vezes elas não têm dinheiro, muitas vezes elas têm pessoas que dependem dessa pessoa e ela não pode simplesmente largar tudo, né? Porque é uma família, é mulher, filhos, podem ser parentes, pais, pessoas do círculo dela que ela precisa ajudar, apoiar. Então, você não pode tomar uma decisão precipitada. E muitas vezes o trabalho que você exerce como empregado em qualquer local te dão essa tranquilidade, né? Por mais que às vezes seja difícil. Então, às vezes as pessoas não podem, não têm recursos, precisa de recurso para fazer algo novo, sozinho, empreender. Só que muitas vezes não tem e não tem como conseguir. Isso são realidades. Não adianta a gente ficar com aquele sonho, tudo será lindo, maravilhoso, tudo vai dar certo. Tudo bem, você pode insistir, você pode persistir, buscar recursos, né, e tal, mas tem pessoas que não conseguem. E tem pessoas que não querem viver nesse risco, não querem viver essa realidade, não querem viver toda a luta burocrática para você abrir uma empresa, para você começar do zero. Não é algo fácil, é algo que você tem que ter uma estrutura emocional forte. Então a gente tem que entender, porque às vezes eu percebo que parece que a turma que empreende acha que os outros são menos importantes. Não, eles não são menos importantes, eles só fizeram uma escolha, né? E estão tocando a sua vida, né? Com dignidade. Então a gente precisa ter esse cuidado. A sociedade, na verdade, ela constrói em cada um de nós, né, a cultura. A gente vai aprendendo desde cedo. Ela constrói em nós o sonho de ser rico e ser bem-sucedido. Ah, Cleto, mas então você acha que isso está errado? Não, não acho que está errado. Eu acho que isso é legítimo. O que eu paro para refletir será que é isso mesmo? Será que esse é o fim máximo da vida? Ser rico e bem-sucedido? O que é ser bem-sucedido? Né? O dinheiro é importante, tremendamente importante. Tudo que você precisa para a sua vida, para ter uma vida minimamente digna e confortável, você precisa de dinheiro. Então, o dinheiro é importante. Ser bem-sucedido é importante? É importante. Por quê? Porque faz parte do crescimento humano. O ser humano é um ser que precisa se desenvolver, crescer, melhorar em todos os aspectos. Agora, a gente tem que lembrar que será que o ser bem-sucedido aos olhos sociais que mostram, seja na televisão, seja em qualquer tipo de mídia, na cultura, nas conversas, que o bem-sucedido é o cara rico, com o carro, com a mansão, com a roupa da moda, que viaja o mundo inteiro, que entra nos melhores lugares e come as melhores iguarias. Será que é isso somente? Claro que você precisa de recursos para manter a sua família, sem dúvida, para poder ter uma boa saúde, poder pagar um bom médico, poder se cuidar, poder deixar um patrimônio para os seus filhos. Claro, isso é importantíssimo. E ser bem-sucedido também, mas ser bem-sucedido na sua visão. Quantas pessoas têm tudo e chegaram nesse patamar de sucesso, ou até mesmo são celebridades, mas que vivem infelizes, não se encontram, têm muitas vezes depressão, doenças. E aí? Chega um momento na nossa vida que certas coisas acontecem que o dinheiro não resolve. Ele pode dar uma certa solução. Se você tem um problema de saúde que é incurável, o seu dinheiro pode te dar mais conforto. Você vai ter os melhores médicos, os melhores recursos. Mas muitas vezes ele não vai pagar pela sua vida, porque não há o que fazer. Não foi encontrada uma cura, por exemplo. E aí não há outra solução. O dinheiro não vai resolver. Tá? Então, entenda bem o que eu estou falando. Não estou dizendo que você não pode correr atrás disso, que você tem que fazer voto de pobreza. Não, de maneira nenhuma.
né? O meu desejo é que eu, você e todo mundo seja rico e milionário e possa fazer muita coisa pela sociedade, tá? Mas eu quero pensar para que a gente vá num caminho correto, não correndo atrás de fantasia, de fetiche, de dar prioridade para certas coisas e depois você olha para trás e vê que deixou um monte de coisa importante para trás. Por quê? Porque se você não tem equilíbrio interno, se você não tem algo mais do que essa vida material, se você não tem paz interior, serenidade na sua alma, você não vai conseguir desfrutar de tudo que você tem. Você não vai conseguir ter aquele encaixe, né? Que é o ideal na vida da gente. Você ter o que você precisa, mas você está em paz consigo mesmo. É essa que é a questão. E nesse afã da conquista, né, do propósito na conquista de chegar em algum lugar, de ser bem-sucedido, principalmente para os mais jovens, que muitas vezes não param para refletir sobre essas coisas, às vezes o caminho pode ser complicado, porque muitas vezes você chega onde você quer, mas você olha para dentro de você, você vê que tem muita lacuna ainda para ser arrumada lá dentro. E aí é, você não consegue ser feliz, porque você gira em torno de coisas externas, e as coisas externas caem num vazio em algum momento. Elas deixam de ter importância porque elas são externas, porque elas são objetos, são coisas. E o que faz a diferença é o que está dentro de você. O que faz a diferença é o que você constrói dentro, nas suas relações humanas, nas relações com as pessoas importantes para você. É quando você serve, desculpa, é quando você serve as pessoas, é quando você se doa para o outro, é quando você constrói algo em relação ao outro. É aí que você encontra o verdadeiro sucesso. É quando você tem as coisas materiais que você deseja, mas ao mesmo tempo você usa essas coisas para promover o outro que está do seu lado. É aí que você vai encontrando o ponto certo para poder viver bem. Porque não adianta ser bem-sucedido e por dentro você está infeliz, você está triste, você está com aquela sensação de que falta algo. E é uma sensação que todo ser humano em algum momento tem, a falta de algo, um vazio, um buraquinho ali dentro da alma, que você não sabe o porquê. E aí a gente vai pensando assim, a sociedade constrói esse estereótipo na nossa mente, as pessoas buscam, e aí vai chegar o momento da maturidade, o momento que você vai começar a repensar as coisas. E aí que você tem que ver que não vale a pena todo um sucesso se isso não está com uma base sólida. E aí, no final, para a gente terminando, empreender é gerar mudanças e atender necessidades da sociedade. É isso. Então, não é, eu vou montar uma grande empresa e tal. Esse pode ser um caminho, mas é, é o meio, o empreender é o meio de gerar essas mudanças, de atender essas necessidades da sociedade. Seja em que área for, não necessariamente, às vezes, você vai vender e vai encher o bolso de dinheiro, você pode empreender socialmente, né? Fazendo algo por uma por uma parte da sociedade, certo? Você vai encontrar soluções para as pessoas. Você pode empreender sendo funcionário de uma empresa, trazendo mudanças, trazendo soluções, trazendo o envolvimento e a promoção das pessoas que estão junto, com a equipe, com quem está mais abaixo, com quem está mais acima. Você pode ser um instrumento de empreendimento para fazer com que a empresa cresça e gire e tenha aquela visão e aquele ambiente de inovação, de coisas novas, de ideias novas, de projetos novos. Não necessariamente você tem que sair, a não ser que realmente você queira ou que haja uma necessidade, mas você pode estar dentro, seja de uma repartição pública, de uma loja,
de uma empresa privada, em qualquer lugar. Você pode ter esse espírito empreendedor, porque, na verdade, é a ação, é o espírito com que você caminha que mostra se você empreende ou não. Não é simplesmente, agora eu parei com tudo, vou começar tudo do zero e vou começar o meu negócio. Cleto, mas você está falando isso para desanimar quem tem vontade de empreender? De maneira nenhuma. E eu acho que aquele que quer deve fazer. É importante ter pessoas suprindo necessidades inúmeras aí que a sociedade tem. Mas se também não é o seu caso, não vá na moda, né? Não vá naquela de não, todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer. Não, às vezes você vai ficar muito melhor onde você está. Se você está tendo suas necessidades supridas, se você está conseguindo dar dignidade para sua família, se você está fazendo aquilo que você gosta, ou às vezes não gosta tanto, mas você sabe que o seu trabalho é importante, siga em frente. E aí, aos poucos, se você precisa de mais dinheiro, você pode fazer algo até paralelo para realizar outros sonhos. Mas lembra, não caia em ilusões. Isso acontece muito. A gente vê muito isso. Por quê? Porque foi uma palavra que foi colocada no nosso vocabulário de uns anos para cá e muita gente acredita que é a única solução, que é um fim. Não, não é. É um meio. E tem muitos caminhos aí na vida, certo? Muita gente muito bem-sucedida, com muito dinheiro, já deixou essa própria vida para viver uma vida simples, né, num lugar distante, para ter paz, para ter tranquilidade. É porque estava, na verdade, morrendo ao invés de viver. Então, a gente tem que empreender, que não é fácil, é uma luta grande, mas, ao mesmo tempo, tem que viver, né? E o viver tem a ver muito com a sua alma, com as suas questões internas e a ver com a sua relação com o outro, ok? Então, fica aí com essa reflexão. Eu vou deixar aqui na descrição um link com um mini curso gratuito de produtividade, tá? É um curso que eu produzi e eu tirei algumas aulas, deixei ali nesse link, numa playlist, para você assistir ali e aplicar na sua vida, ok? Então é isso. Muito obrigado por estar aqui no vídeo comigo. Deixe o seu comentário, dá o like e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.